Boa noite, irmãos. Hoje, 5 de junho de 2020, estamos iniciando o nosso culto no lar e vamos abrir nossas Bíblias para 1 Pedro, capítulo 2, versos de 11 a 17. Eu vou começar lendo versículo 11 e 12, que diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstede das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos orar. Nosso Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, e pedimos que o Senhor abra nossos corações para que ela habite e que possamos exercitar em nossas vidas para a Tua honra e glória, Senhor. Que possamos ter a coragem de viver Teus ensinamentos em nosso dia a dia. Te agradeço e peço assim Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, o cristão deve esperar em Cristo com vida santa, mesmo em meio ao sofrimento. Esta é a ideia que o apóstolo Pedro apresenta nesse trecho que vamos estar explorando aí. Nós vivemos em tempos estranhos, onde a maioria das pessoas não tem dificuldade de se identificar como cristão, mas poucas pessoas realmente são crentes em Jesus Cristo. Poucas pessoas vivem como um verdadeiro cristão. Então, acho que ninguém teria coragem de relatar tudo o que acontece na sua vida fora da igreja, ou seja, no seu dia a dia. O que é que você faz? Você tem coragem de contar para as pessoas tudo isso? Então, tem muita gente que é assim, vive na igreja como um santo, mas fora da igreja ela vive uma vida diferente daquela que Deus estabelece, que Deus espera. Mas, olhando para esse trecho e observando quando Pedro escreveu a carta, ele escreveu justamente para encorajar aqueles irmãos, aquela igreja, a esperar em Cristo, mesmo diante do sofrimento. Os irmãos estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, e Pedro diz que eles tinham que manter realmente a qualidade de cristão, viver esperando no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. Daí surge uma grande questão para nós considerarmos nesta meditação: como esperar em Cristo com vidas santas em meio aos sofrimentos? Pedro vai responder isso para nós. No versículo 11, quase no final, e na primeira parte do versículo 2, ele mostra que nós podemos esperar em Cristo com vida santa, mesmo em meio ao sofrimento, mantendo uma vida exemplar. Então, ele chama a nossa atenção para manter uma vida exemplar, principalmente no meio dos gentios, mas claro que também no meio dos santos. Então, é interessante que talvez você já ouviu alguém dizer que sempre vão falar mal de você, se você faz coisa boa ou coisa ruim, mas sempre vão falar mal de você. Pedro parece que tinha em mente essa questão, parece que ele já tinha ouvido essa questão em alguma ocasião. Então, é melhor que as pessoas falem mal de nós, mas que nós estejamos fazendo bem, o que é correto, do que você fazer o que é errado, dando apoio ao que eles irão falar. Então, para a gente pensar nessa ideia. Há uma outra ideia que as pessoas falam desde antigamente, que quando algum problema aparece, diz que o de fora é o primeiro a ser acusado. E é interessante que quando nós olhamos para esse trecho aqui, Pedro diz que os crentes em Jesus Cristo são considerados de fora. Ele diz que nós somos peregrinos e estrangeiros, então nós não somos aqui da terra. Então você não deve se assustar quando você for acusado de algo, mesmo que você esteja fazendo o que é certo,
porque nós não somos desta terra, nós somos de fora, somos peregrinos e estrangeiros ou forasteiros, né? O cristão, ele não pertence a este mundo. Então, fomos salvos por Jesus Cristo, tá? E agora nossa cidadania, ela é celestial. Paulo diz que a nossa pátria, ela é celestial, lá em Filipenses 3:20. Ele também disse para os coríntios, dizendo que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, nós representamos o céu, nós representamos o Rei Jesus aqui nesta terra. Então, nós devemos ser um exemplo, acima de tudo, para todos que nos observam. Então, como esperar em Cristo com vidas santas, mesmo em meio ao sofrimento? Mantendo uma vida exemplar. Agora, vamos pensar um pouquinho, bem breve, o que significa uma vida exemplar? Uma vida exemplar é o mesmo que uma vida de modelo, tá? Uma vida que serve de modelo para outras pessoas seguirem, tá? Então, mas Pedro continua dando resposta para a nossa questão, como manter uma vida santa, mesmo em meio ao sofrimento. Ele diz no versículo 12, na segunda parte, até o versículo 14, que é mantendo uma vida focada na glória de Deus, uma vida focada na glória de Deus. Vou ler o verso 12 até o 14, para entendermos bem. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Tá? Então aqui Pedro deixa bem claro para nós que nós precisamos manter uma vida focada na glória de Deus. Quando nós olhamos para o versículo 12 e 13, nós observamos aí duas evidências bem claras sobre a glória de Deus. Pedro diz aí, numa forma afirmativa, né, que os incrédulos vão glorificar a Deus por causa das nossas boas obras, ou seja, por causa do nosso bom testemunho, por causa do nosso exemplo, tá? Os incrédulos vão glorificar a Deus. No verso 13, Pedro ele começa dizendo: por causa do Senhor, sujeitem-se. Aqui ele está nos ensinando, tá, que nós devemos viver uma vida exemplar por causa do Senhor, tá? Então, por causa do exemplo que Jesus nos deu, por causa da nossa obediência, o nosso desejo de obedecer ao Senhor. Devemos manter uma vida focada na glória de Deus. Esta que é a ideia, o Senhor nos salvou para isso. E é interessante que Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 10:31, que nas mínimas coisas nós devemos glorificar a Deus. Ele diz que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então aí, a nossa questão continua, tá, com esta ideia. Como nós podemos manter uma vida santa, mesmo em meio ao sofrimento? Primeiramente, mantendo uma vida exemplar. Segundo, mantendo uma vida focada na glória de Deus. Terceira e última, mantendo o exercício da obediência. Versículo de 15 a 16, mantendo o exercício da obediência. Olha o versículo 15: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Então, manter o exercício da obediência é algo importante, em nossas vidas, né? Então, esta é a vontade de Deus. Lá em Mateus 5:20 diz assim: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus ele desafia aqui nós praticarmos a justiça,
tá? E nossa justiça deve ser superior à dos fariseus, né? Então essa que é a ideia aí. Então nós temos que fazer o que agrada ao nosso Deus. Então interessante aí que há uma relação entre a obediência e a vontade de Deus, tá? E a nossa salvação. Então nós somos salvos para viver em obediência a Deus. Isso é a vontade de Deus, tá? Nós observamos bem claro aí o trecho, tá? Expressando essa ideia para nós. Temos outros trechos também, tá? Que vão dar realmente apoio a esta ideia para nós aí, tá? Então Pedro, ele nos lembra que nós somos servos, somos escravos de Cristo, então devemos obedecer a Cristo. Então, manter o exercício da obediência, seja obediente ao Senhor, mesmo se estiver em meio a sofrimentos. Então, aí a nossa questão, repetindo aí, nossa tese, como esperar em Cristo com vida santa, mesmo em meio a sofrimentos. Lembra aí, mantendo uma vida exemplar, versículo 11 e a primeira parte do 12, mantendo uma vida focada na glória de Deus, versículo 12 na parte B até o verso 14, e mantendo o exercício da obediência, versículo de 15 a 16. E Pedro conclui esse trecho com o verso 17. Então no verso 17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Tá? Então aí Pedro ele mostra aqui o resumo realmente dessas advertências, né, que ele trata nesse trecho que nós consideramos, né, que nós devemos realmente, como diz o verso 17, tratar todos com honra. Tá? Esse é o grande resumo. E aí ele detalha um pouco aqui: amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. O rei aqui está na posição de autoridades, né? Aí nós podemos aí simplificar autoridades do país, do estado, do município, tá? Devemos realmente respeitar as autoridades que foram colocadas lá por Deus. Tá? Então, esperar em Cristo em meio a lutas da vida envolve isso: vida exemplar, foco na glória de Deus e obediência à vontade de Deus. Então, meu desafio fica: vamos esperar em Cristo com vidas santas, independente das circunstâncias. Essa é a vontade de Deus. Amém?